O rastreio das aneuploidias deve ser discutido e oferecido a todas as mulheres no início da gravidez, idealmente na primeira consulta pré-natal. A escolha de se realizar o rastreamento ou testes de diagnóstico para cromossomopatias depende do desejo da gestante e do casal em ser orientada ou não sobre os riscos de ter um bebê com alguma síndrome. O principal objetivo do rastreamento é informar a paciente. Nossa responsabilidade é de providenciar aos pais um cálculo de risco para anomalias cromossômicas preciso, ao invés de discutir sobre situações arbitrárias sobre alto risco, baixo risco e muito menos nos envolver, deixando que as nossas opiniões prevaleçam na conduta do casal. A intenção do aconselhamento para a aneuploidia é informar a gestante sobre desordens cromossômicas, fornecer informações sobre seu risco específico de ter um feto com aneuploidia e orientar as opções para que ela possa fazer uma escolha acertada em relação aos testes diagnósticos. O método tradicional de rastreamento da síndrome de Down era realizado baseado apenas na idade materna. Até alguns anos atrás, utilizava-se um ponto de corte de 35 anos para se definir uma gestante como alto ou baixo risco de ter um bebê com síndrome de Down. Mulheres, então, acima de 35 anos, todas elas eram aconselhadas a realizar um procedimento invasivo para se definir o diagnóstico genético. Mas, utilizando-se esse método, cerca de 15 a 20% das mulheres eram submetidas a um procedimento e em apenas 50% dos casos, os bebês com síndrome de Down eram identificados, pois não se rastreava os fetos nascidos de mães com menos de 35 anos. Então, um método mais eficaz de rastreamento foi desenvolvido pela Fetal Medicine Foundation, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para o benefício das mulheres grávidas e de suas famílias, localizada em Londres e coordenada pelo professor Kypros Nicolais. Esse novo método de rastreio baseia-se na idade materna, na frequência cardíaca fetal, no comprimento cabeça-nádega, na história obstétrica e em alguns parâmetros ultrassonográficos, sendo o mais potente deles a translucência nucal. Todos esses parâmetros são agregados, somados, misturados e ao final do nosso exame de primeiro trimestre, somos capazes de calcular um risco exato, preciso, numérico de cromossomopatias no primeiro trimestre e agora sim aconselhar o casal. Logo, o rastreamento das cromossomopatias no primeiro trimestre tem por objetivo estabelecer esse risco preciso de uma gestante ter um bebê com uma anomalia cromossômica. Esse é o único momento da gravidez em que somos capazes de fornecer um risco preciso para o casal. O objetivo do rastreamento de cromossomopatias é detectar o maior número de aneuploidias com uma adequada taxa de falsos positivos, da forma mais precoce possível e com alta taxa de acerto. A fim de alcançar esse objetivo, devemos buscar aperfeiçoamento, treinamento e atualização constante. A taxa de falso positivo aceitável é considerada entre 3% e 5%. Observem essas duas fotos de dois recém-nascidos diferentes. O recém-nascido à direita representa um bebê com estudo genético, cromossômico, dentro da normalidade. Já o recém-nascido à esquerda é um recém-nascido portador da trissomia do cromossomo 21, ou seja, da síndrome de Down. Podemos observar que as duas crianças se parecem muito no aspecto fenotípico.
Elas são extremamente semelhantes. Muitas vezes, até mesmo o pediatra terá dificuldades em confirmar o diagnóstico da síndrome examinando o recém-nascido em suas mãos. Podemos então supor que o diagnóstico intrauterino da síndrome de Down e de algumas outras síndromes não é uma missão fácil de ser feita. Precisaremos então de um conhecimento teórico aprofundado e de seguir as recomendações técnicas para a realização do exame de uma forma disciplinada. O principal parâmetro para o rastreamento é a translucência nucal, a TN. Ela é o carro-chefe do rastreamento no primeiro trimestre e é sobre ela que iremos falar na nossa próxima videoaula. E o que vem a ser então a expressão translucência nucal ou de forma abreviada TN? É a representação ultrassonográfica da coleção de líquido sob a pele, atrás da nuca, observada entre 11 e 13 semanas e 6 dias de gravidez. O termo é preferível ao termo edema nucal ou termo higroma cístico. Pode haver septações ou não em seu interior, pode estar confinada à região da nuca ou se estender por todo o corpo do feto. Vamos discutir vários casos e juntos iremos fazer uma análise crítica sobre eles. Para isso, vamos fazer um checklist com todos os parâmetros necessários para a medida da TN que já vimos. Vamos começar observando essa imagem. Podemos observar que há apenas o polo cefálico e o tórax na imagem. Então, a magnificação está adequada. O nosso segundo quesito diz respeito ao plano anatômico. Esse bebê está no plano sagital estrito? Sim, está. Podemos perceber que não visibilizamos o osso zigomático nem ventrículo lateral. Podemos ver nitidamente o osso nasal. E em relação à posição, esse bebê está numa posição neutra? Sim, observe a pequena quantidade de líquido entre o tórax e a mandíbula. Nosso próximo quesito. E em relação aos cálipers, a posição chamada on-to-on quer dizer que o cáliper está coincidindo com as linhas ecogênicas, está correta? Me parece que sim. A translucência nucal está nítida. E em relação ao foco, o foco está ajustado? Preste bastante atenção nessa imagem e observe que o foco está direcionado para o diencéfalo. Então, o ideal era que o foco tivesse um pouco mais baixo, direcionado para a medida da translucência nucal. E o ganho? O ganho está baixo? Sim, o que pode ser confirmado pela nitidez da imagem. Pode falar a verdade, não foi tão difícil assim. Vamos mais um caso? Vamos lá. Observe esse bebê. Com relação à magnificação, está adequada? Sim, podemos observar apenas o polo cefálico e o tórax. É o plano sagital estrito? Sim, observe a ponta do nariz, observe a pele e o osso nasal. Não conseguimos visibilizar o osso zigomático nem os ventrículos laterais. Esse bebê está em posição neutra? Claro, com líquido entre a mandíbula e o tórax. Os cálipers estão na posição adequada. A TN está bastante nítida, o que é facilitado pelo ganho baixo. E nessa imagem não conseguimos ver o foco para podermos avaliar. Mais um caso. E agora? Preste atenção nesse bebê. O que mais chama a sua atenção ao visibilizar essa imagem? Vamos ver se você já está com os olhos treinados. Nós podemos visibilizar o plexo coroide nos ventrículos laterais. Então, já podemos suspeitar que o nosso corte está errado. Esse é um corte oblíquo ou um corte parassagital, não é um corte sagital mediano. Mas vamos avaliar os outros critérios. Magnificação adequada. O feto está em posição neutra? Sim. A posição do cáliper está correta.
A translucência nucal está nítida, com ganho baixo, mas podemos observar um outro erro. Observe o foco. O foco está direcionado, mais uma vez, para o diencéfalo, em direção ao palato, e não para a nuca. Então, nessa imagem, que inicialmente poderia lhe parecer perfeita, existem dois erros técnicos. O plano parassagital e o foco não adequado. Então, podemos perceber que muitas vezes a avaliação da translucência não é realmente uma missão fácil. A técnica é padronizada e requer muita disciplina para ser obtida.